Bom, a gente passou pelo cenário europeu no pós-Primeira Guerra, do ponto de vista especialmente da grande derrotada, a Alemanha. Depois nós passamos pelos barulhentos anos 20 nos Estados Unidos. Mas se você tiver uma boa memória, no início dessa série eu falei sobre 5 principais causas que desencadearam essa grande depressão de 29, tá lembrado? Bom, se você não está lembrado, não tem problema. São elas a superprodução, o subconsumo, as hipotecas agrícolas, a descontrolada especulação financeira e principalmente a atuação dos governos republicanos à época que estiveram à frente dos Estados Unidos entre 1921 e 1933, 12 anos, portanto. Então, retomando de onde paramos, seguimos falando da indústria dos Estados Unidos na década de 20. Bom, o que se viu ao longo da década de 20 foi a expansão do Fordismo, que trouxe, através das suas revolucionárias linhas de montagem, um aumento da produção e, como consequência, uma redução nos preços e, como consequência, um aumento no consumo. Mas lembre-se que grande parte desse consumo estava amparado numa forte expansão de crédito. Acontece que esse ganho de tempo e a diminuição da mão de obra, que agora não precisava mais ser tão especializada, acabou trazendo alguns pontos interessantes. O primeiro deles, a já mencionada diminuição dos preços, mas também uma redução dos salários, o que transformou rapidamente as relações de trabalho, colocando o empregado como um número que era facilmente substituível em uma atividade que já não exigia mais praticamente nenhum predicado intelectual. Não é à toa que o clássico filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, foi sim uma forte crítica ao Fordismo e a essas novas relações de trabalho, lembrando que o filme foi lançado em 1936. O Fordismo também ajudou a revolucionar e a fomentar esse acesso facilitado ao consumo através do crédito, realizando o financiamento diretamente com os seus clientes através do seu próprio banco, o Banco Ford. O contexto dessa década de 20, economicamente falando, foi fortemente inspirado na chamada Lei de Sé, do economista francês Jean-Baptiste Say, que tinha como fundamento lógico o seguinte: produzir sempre, cada vez mais, independentemente do consumo. Essa lei de Say defendia que toda oferta gera a sua própria demanda, ou seja, quanto mais se produz, mais se vende. Se não estou vendendo o suficiente, é porque não estou produzindo o suficiente ou a minha indústria não consegue vender por não ser competitiva, seja por problemas logísticos, problemas de custos, de falta de treinamento de funcionários, por desperdício de matéria-prima, etc. Então a lógica era, se eu vendo pouco, é porque eu produzo pouco. E aí talvez você esteja se perguntando, será que isso está certo, está correto? A gente vai ver que não. Na verdade, tudo que se conseguiu, utilizando essa lógica, foi a criação de uma outra bolha. Agora, além de uma bolha de crédito, a economia americana alimentava também uma bolha de produção. Lembre-se que uma bolha de produção foi um dos pilares da crise de 29. Mas vamos exemplificar em números essa fragilidade da economia americana gerada por essa euforia generalizada. No ano de 1920, a taxa de desemprego nos Estados Unidos era de 4%. Em 1926, essa taxa caiu para 1,9% e em 1929, essa taxa era de 3,2%. Agora preste atenção em um ponto muito importante. Entre 1923 e 1929, o crescimento bruto da massa salarial americana foi de 600 milhões de dólares. Vamos dar uma observada nos salários médios pagos por hora. Para quem tinha mão de obra especializada, em 1920 era pago 29 dólares e 16 centavos a hora. E em 1930, 29 dólares e 93 centavos a hora. Para quem não possuía mão de obra especializada, a hora paga em 1920 era de 22 dólares e 28 centavos. Em 1930, 22 dólares e 47 centavos. O salário médio pago para mulheres em 1920 era de 15 dólares e 15 centavos. Em 1930,
de 16 dólares e 40 centavos. Então veja que era normal nessa época as mulheres receberem praticamente a metade do valor pago aos homens. Vamos finalizar com o salário médio pago a um trabalhador rural. Em 1920, esse trabalhador recebia 2 dólares e 82 centavos. Mas em 1930, esse mesmo trabalhador, 10 anos depois, recebia 2 dólares e 21 centavos. Acontece que o crescimento industrial, no mesmo período, de 23 a 29, registrou um crescimento bruto de 10 bilhões de dólares. Para piorar, o principal setor industrial era justamente o de bens de consumo duráveis. E aí a gente inclui a geladeira, o carro, o rádio, que não são itens que você compra com alguma frequência. Quem dirá na década de 20? Então vamos falar um pouquinho agora sobre concentração de renda. Entre 1923 e 1929, 5% da população americana concentrava 1/3 da renda nos Estados Unidos. Os outros 2/3 restantes era mais ou menos uma compra no crédito ou não comprava nada. Mas os problemas não se restringiam apenas à indústria. Na agricultura, a alta produtividade, aliada a uma tendência de baixa nos preços, levou milhares de agricultores aos bancos em busca de empréstimos para aumentar a sua produção, muitas vezes colocando as suas próprias terras como garantia. Lembrando, o governo dos Estados Unidos não havia elaborado à época nenhum mecanismo de seguridade social. Acontece que nessa altura, na segunda metade da década de 20, o continente europeu já estava em seu processo de recuperação econômica bem avançada, ainda que financiado pelos bancos privados dos Estados Unidos com a garantia do governo americano. Só que aos poucos a indústria europeia começou a se recuperar e com isso passou a diminuir o volume de compras dos produtos das indústrias americanas. Em paralelo, nos Estados Unidos, a partir de 1925, 1926, a indústria já dava sinais de enfraquecimento, ou seja, tínhamos nesse momento uma produção industrial em constante aumento de produtividade, a formação de uma bolha de crédito, de consumo e uma outra, a do mercado financeiro, que logicamente surfou toda essa onda de euforia com pessoas pegando empréstimos para comprar ações, inclusive. Tudo isso era baseado nesta crença de crescimento inesgotável da demanda e na tomada de crédito sem nenhum tipo de mecanismo de controle e no consumismo cada vez mais difundido. Mas o governo americano nada fez. Afinal, o show deve continuar. Ainda sobre o mercado financeiro, tornou-se comum à época as fraudes fiscais e a falsificação de balanços corporativos, normalmente colocando empréstimos como investimento nos balanços. Era uma festa mesmo, afinal, já que o governo liberal não se importava em criar mecanismos de controle, o Estado não tinha, em tese, nada a ver com isso, na visão dos governos republicanos. Com o passar do tempo, as indústrias foram se endividando cada vez mais, criando uma valorização artificial das suas ações, ou seja, mais uma bolha em formação. Entre 1924 e 1928, a Bolsa de Nova York registrou um crescimento de 300%. Por parte dos bancos, o que se via era uma expansão desmedida de crédito e hipotecas para o setor agrícola, que acabaria se transformando em uma perda de liquidez dos próprios bancos, que emprestaram muito mais do que deveriam sem qualquer tipo de controle. Ufa, quanta coisa, né? Agora que já passamos por todos os pontos prometidos lá no início desta série, superprodução, subconsumo, hipotecas agrícolas, especulação financeira e a atuação do governo republicano, vamos finalmente para a linha do tempo da crise de 1929. O pontapé inicial da crise é o dia 24 de outubro de 29, que ficou conhecido como a Black Thursday, a Quinta-feira Negra, que foi quando as notícias das primeiras empresas declarando falência começaram a circular. Nas primeiras horas de negociação, aproximadamente 13 milhões de ações foram ofertadas. E você que investe já sabe, né? Quanto mais gente vendendo, mais os preços caem. O primeiro circuit breaker foi ativado ao meio-dia
e ele durou até às 14 horas. Os grandes bancos foram então chamados para uma reunião de emergência e se comprometeram em comprar um grande volume de ações e, em um primeiro momento, foi o bastante. As sessões seguintes, dos dias 25 e 26 de outubro de 1929, posterior a esse movimento dos bancos, trouxeram mais tranquilidade para os mercados, fazendo as bolsas oscilarem pouco entre a sexta e o sábado. No dia 27 de outubro, um domingo, uma campanha maciça de propaganda em jornais e rádio tentava impulsionar investidores a voltar ao mercado e não temer a bolsa de valores, mas o tiro saiu pela culatra. Dia 29 de outubro de 1929, uma terça-feira, o mercado abriu com forte força vendedora e, dessa vez, não teve banco que salvasse o inevitável. Nesse dia, a General Electric e a Westinghouse, por exemplo, declaravam falência. Outras 3 milhões de ações foram ofertadas e os bancos foram novamente chamados, mas desta vez não havia mais liquidez. Houve então uma queda livre nos mercados de Wall Street e um prejuízo de 14 bilhões de dólares e uma crise geral entre investidores, bancos, correntistas, fazendeiros, industriais. Absolutamente ninguém escapou. A crise durou até 1933, com o fim do mandato do presidente republicano Herbert Clark Hoover, que, registre-se, mais uma vez, não tomou nenhuma medida para conter a crise, pelo contrário, ainda encerrou o seguro-fiança concedido aos países europeus. Leis federais dos Estados Unidos passaram a exigir o repatriamento de capitais e, como resultado, a falência de vários setores da economia europeia. As consequências dramáticas da crise de 29 ainda envolvem o desemprego, que entre 1932 e 1933 atingiu o patamar de 23% na Grã-Bretanha, 27% nos Estados Unidos e 44% na Alemanha. Aqui, na América Latina, sofremos com as medidas protecionistas adotadas pelos Estados Unidos, que atingiram em cheio a produção de café aqui no Brasil, por exemplo, que naquela altura era o protagonista na composição do nosso PIB. Isso porque os Estados Unidos, naquela época, em 1929, detinham 47% da produção mundial e 23,9% do consumo global. A crise de 29 também enfraqueceu a defesa da democracia e do próprio liberalismo, que acabaram eleitos como os grandes culpados, os grandes vilões pela crise econômica, deixando um terreno fértil para a ascensão de governos autoritários, casos do nazifascismo citados no início dessa série. O retorno à normalidade começa com a eleição em 1932 do democrata Franklin Roosevelt, que formou um conselho de notáveis, um grupo de conselheiros que elaboraram um plano econômico de retomada, batizado de New Deal. Nesse momento histórico, ocorre também a ascensão do keynesianismo, que aspirava à ampliação da demanda através de investimentos públicos, exatamente na direção oposta, com o Estado agora como agente econômico e investidor, um indutor para que a economia voltasse a funcionar. Como parte desses investimentos estatais, tivemos a aprovação da Seguridade Social, investimento em estatais, na saúde, educação e na geração de emprego através de grandes obras, e o governo americano assumiu diversas empresas que eram estatizadas, sanitizadas e depois privatizadas novamente. Já em 1939, 10 anos depois do estopim da crise, a economia superou o patamar de 1929, com uma queda em 1938, mas aí pelo início da Segunda Guerra Mundial, mas isso é uma outra história, né, que fica para um próximo vídeo ou para uma próxima série. Eu espero de verdade que você tenha entendido melhor esse contexto e as causas dessa grande tragédia econômica da nossa história. E se você gostou, capricha no like e siga a gente em nossas redes sociais e ajude a gente compartilhando o nosso material com um amigo, com uma amiga, algum entusiasta de assuntos de interesse econômico, político e social. Era isso, um grande abraço e até a próxima.